muito bem-vindo a esta aula. Falaremos sobre a Resolução 31 de 2022, que é a resolução dos testes psicológicos, da avaliação psicológica e do famoso SATEPSI, ou SATEPSI, como queira, né? Vamos entender então, é uma resolução recente, mas ela não é novidade, tá bem? Ela estabelece diretrizes para a realização de avaliação psicológica, mas ela, muito embora seja de 2022, ela tem uma substituta anterior, que ela revogou, inclusive, que é a norma 9 de 2018, tá? Inclusive, devido a poucas mudanças entre a 9 e a 31, você pode resolver questões anteriores da normativa revogada, tá? Lembrando que a 09 de 2018 está revogada expressamente pela resolução 31, então a norma válida hoje é somente a 31, tá? Tem uma diferença importante de prazo de validade dos testes que eu vou mencionar no momento oportuno ainda nessa aula, tá? Mas fora isso, fora esse cuidado aí com o prazo, você pode resolver questões de provas que tragam informações da 09 de 2018, porque não há nenhum prejuízo maior, tá? Mas tem alguns detalhes que você vai precisar se atentar que mudaram, tá bem? Vamos lá então, vamos dissecar essa resolução. O artigo 1º, parágrafo 1º, já nos traz uma definição altamente concursável que eu sugiro que você memorize, tá bem? É a definição de avaliação psicológica. A avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de avaliação de fenômenos psicológicos. Sim, a avaliação psicológica ela tem uma estrutura que não é rígida, a PSI é livre para escolher métodos, técnicas e instrumentos que deseja utilizar para realizar a avaliação, mas ela é um processo procedimental, para ser bem redundante, né? Então, é um processo avaliativo, certo? Então, que avalia o quê? Fenômenos psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão. Detalhe importante é você observar aqui que a avaliação psicológica, ela não tem o objetivo de chegar a um diagnóstico. Quem tem o objetivo de chegar a um diagnóstico é o psicodiagnóstico, que é um termo específico dentro de avaliação psicológica. É uma modalidade, o psicodiagnóstico é uma modalidade de avaliação psicológica utilizada em contexto clínico, né? A avaliação psicológica, ela é mais ampla, ela não serve só para o contexto clínico, ela é utilizada em diversos contextos e o objetivo dela é prover informações para a tomada de decisão da pessoa que demandou a avaliação. Sempre há um solicitante, seja uma pessoa física, jurídica, um órgão público, uma entidade governamental, um magistrado, né, na esfera jurídica, sempre há um demandante. Então, a avaliação vai prover informações para a tomada de decisão dessa pessoa demandante, que nem sempre é a mesma que está passando pela avaliação, tá bem? Bom, ela serve para âmbito institucional, individual, grupal, com base em demandas, condições e finalidades específicas. A avaliação psicológica pode ter fins psicoeducacionais, clínicos, avaliativos, diagnósticos, pode ser utilizada em contexto organizacional, hospitalar, etc. Tá bem? Não é o nosso objetivo aqui falar de avaliação psicológica, e sim de resolução 31, mas esse conceito está intrinsecamente ligado com o teu estudo aí, com o estudo que você faz em psicodiagnóstico e avaliação psicológica, tá certo? Bem, que mais? Artigo 2º, também super concursável, ele nos informa que na avaliação psicológica, a PSI e o PSI devem basear a sua decisão obrigatoriamente em métodos, técnicas e instrumentos reconhecidos cientificamente. E o que são métodos e técnicas e instrumentos reconhecidos cientificamente? São o que a Resolução 31 chama de fontes fundamentais de informação. A Resolução 09 também trazia essa nomenclatura, aqui não mudou nada, tá bem? Então, fontes fundamentais de informação são os principais meios por meio dos quais o PSI vai tomar uma decisão em termos de avaliação psicológica, tá bem? O que são fontes fundamentais de informação? Parece esquisito, né? É uma nomenclatura assim, você fica meio teórico demais, né? O que é fonte fundamental? É aquilo que principalmente você vai utilizar para realizar uma avaliação psicológica. Aquilo que essencialmente vai te ajudar a tomar uma decisão em termos avaliativos. Você fez uma avaliação psicodiagnóstica para fins educacionais, né? Para saber se um determinado aluno iria progredir ou não de série, né? E aí você fez uma avaliação psicológica nesse contexto. Bom, você aplicou um teste psicológico, você utilizou outro instrumento,
como fonte fundamental, né, isso vai ser fundamental para a tua tomada de decisão, para chegar à resposta que você busca na tua avaliação. Você sempre vai buscar uma resposta avaliativa. E a fonte fundamental é que vai ser a grande fonte que vai embasar a tua decisão, percebeu? Então, por isso que é chamado de fonte fundamental. O que fundamentalmente vai embasar a tua decisão, em termos avaliativos, tá bem? O que são fontes fundamentais? São 3. Testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal para uso profissional, entrevistas psicológicas ou anamnese, né? E protocolos e registros de observação e comportamento obtidos individualmente ou por meio de processo grupal. Tá? Então você tem basicamente 3 fontes fundamentais. Não necessariamente para realizar uma avaliação psicológica você precisa se utilizar dos 3 ou necessariamente um teste, tá? Não. No conceito moderno, um teste psicológico não necessariamente precisa estar presente na avaliação psicológica, tá bem? Nem mesmo no psicodiagnóstico, certo? Então são 3 fontes fundamentais. Testes, entrevistas e anamnese ou protocolos e registros de observação de comportamento, que você pode obter individualmente ou por meio de entrevistas grupais, né, de processo grupal, de técnicas grupais, tá bem? E o que são fontes complementares descritas no artigo 4º? Isso aqui também não mudou da resolução 09 para a 31 e é fundamental, tá bem? Fontes complementares são aquelas fontes que vão complementar a sua tomada de decisão, baseada nas fontes fundamentais, tá? São 2 as fontes complementares. Técnicas e instrumentos não psicológicos, porém respaldado na literatura científica. Cartas de tarô você não pode usar, né? Tem que ser baseado na literatura científica. Então você pode, por exemplo, utilizar um teste não psicológico, né? Um teste não privativo de uso exclusivo do psicólogo para embasar, para melhor embasar sua decisão como um material complementar, nunca como uma fonte única de conhecimento em termos avaliativos, tá bem? Por isso que se chamam fontes complementares. E também documentos técnicos, tais como protocolos e relatórios de equipes multiprofissionais, tá? Então, por exemplo, num contexto hospitalar, um relatório multiprofissional que tem ali alguns dados médicos, psiquiátricos do paciente que vão respaldar a sua decisão. Também, por exemplo, uma avaliação psicológica para fins de cirurgia bariátrica. Tá? Então você pode se embasar numa decisão médico-psiquiátrica ali que recomenda ou não a cirurgia, né? Isso pode ser uma fonte complementar para a tua tomada de decisão em termos de avaliação psicológica, tá bem? E esse conceito é fundamental, tá? A diferenciação entre fonte fundamental e fonte complementar no esquema aqui para você. Então você precisa se lembrar que os testes psicológicos são fonte fundamental, as entrevistas, anamnese, protocolos e registro de observação. Detalhe importante: somente testes psicológicos reconhecidos pelo CFP e com parecer favorável no sistema SATEPSI. Somente. Ah, o teste está com parecer desfavorável. Posso utilizar? Não. Nem como fonte complementar? Não. Teste com parecer desfavorável não pode ser utilizado. Tá bem? Não pode. O artigo 5º da resolução também é importante para nós. Ele nos afirma que a PSI tem prerrogativa de decidir quais métodos, técnicas e instrumentos serão empregados na avaliação psicológica. Aqui é o Conselho Federal dando a você expressamente, de forma escrita, né, em termos de por meio de uma resolução, dentre outras, né, o Código de Ética também prevê essa autonomia técnica. Você é livre para escolher quais métodos, técnicas ou instrumentos você vai utilizar dentro daquelas fontes fundamentais. Então você é livre para tomar a sua decisão. Eu não gosto do teste Rorschach, eu vou usar o TAT, sei lá, né? Não gosto de teste psicológico, vou utilizar só entrevista, anamnese ou protocolos de registro de comportamento. Você é livre para tomar a tua decisão técnica, desde que ela seja embasada cientificamente, né? Desde que você justifique, você argumente. Documento decorrente da avaliação psicológica, inclusive é o laudo, cuja parte fundamental, a última etapa do laudo é a referência bibliográfica. Você precisa embasar a sua decisão. Então veja, né, a importância aí da avaliação psicológica e de você tomar decisões fundamentadas, muito embora você seja livre para fazer da forma que você preferir, tá bem?
Essa autonomia que o conselho nos dá é muito importante e, apesar de você ter autonomia, você tem algumas obrigatoriedades, dentre as quais fazer a manutenção de registros de atendimentos de processo de avaliação. O registro da sua avaliação psicológica, seja por quaisquer meios permitidos e reconhecidos, né? Ela é obrigatória. Inclusive, a Resolução 01 de 2009 estabelece um prazo mínimo de guarda documental que é de 5 anos, né? Então, você precisa registrar e guardar, até para se proteger de um eventual processo judicial, alguma coisa nesse tipo, também é importante para proteção própria sua, mas especialmente do avaliado, né? Essa obrigatoriedade de manutenção de registro, ela se dá mormente pensando no avaliado, mas também serve para você como proteção profissional também, porque você tem um registro documental de uma avaliação realizada, tá bem? O artigo 7º também é essencial, e eu destaco ele aqui para você. Os testes psicológicos, eles são pautas dessa resolução 31, assim como o sistema de avaliação de testes, que é o SATEPSE, tá bem? Então, o artigo 7º, ele define teste psicológico para nós. Vamos a essa definição. Testes tem como objetivos identificar, descrever, qualificar e mensurar características psicológicas por meio de procedimentos sistemáticos, ou seja, sistematizados, procedimentais, né? De observação, descrição de comportamento nas suas diversas e mais variadas formas de expressão. Então, o teste psicológico, ele vai sim fazer mensurações, vai fazer análise descritiva, vai fazer identificação, vai fazer qualificação de sujeitos, né? É por isso que a gente sempre fala que um teste em si, isoladamente, ele não é a mesma coisa que a avaliação psicológica, porque é necessário que tenha um outro olhar sobre o sujeito, que não somente esse olhar quantitativo que o teste vai trazer. Mesmo que você use um teste projetivo ou de personalidade, né, que ele tem uma abrangência um pouco mais ampla, menos objetiva, um teste em si é um instrumento bastante recortado para você considerar como fonte única de resposta avaliativa, né? Então é por isso que sempre se recomenda, muito embora você tenha autonomia para fazer como queira, né? É sempre recomendável que você, além de aplicar um teste, quando aplicar, também faça uma entrevista ou uma anamnese, né? Complementando aí a informação que o teste vai te trazer. O uso dos testes é privativo da psicóloga e do psicólogo, conforme o artigo 13 da lei que regulamenta a nossa profissão de 62, né? Né, essa resolução foi editada depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é anterior a ela, que diz que os manuais dos testes psicológicos podem ser compartilhados e tem acesso hoje, material de acesso público, né? Muito embora a aplicação do teste psicológico continua sendo prerrogativa exclusiva, privativa do psicólogo, tá? Então tá aqui o Conselho Federal dizendo para você que o uso de testes psicológicos é privativo do psicólogo, muito embora hoje a gente sabe que a compra de testes, a aquisição, né, é muito mais facilitada por qualquer pessoa leiga, né, ou que não seja profissional formado, tá bem? Para fins de prova, a informação que te importa é essa aqui do artigo 8º, tá? Esse artigo 9º é uma forma de falar que é uma novidade, né, da resolução 31, que é dizer que o teste psicológico e o manual constituem tecnologia profissional da psicologia. Esse é um termo moderno que não estava na resolução 09, né? Para dizer para você que sim, que o teste é um recurso tecnológico que o psicólogo, a psicóloga utilizam na sua tomada de decisão, tá bem? Os testes são uma categoria que abrange os seguintes instrumentos: testes, escalas, inventários, questionários e métodos projetivos e expressivos, tá? Então, só para esquematizar aqui para você, teste é o termo genérico que define todos esses instrumentos padronizados, né, que avaliam diferentes aspectos da personalidade ou da inteligência ou de habilidades ou aspectos cognitivos, aptidões, sintomas psicológicos, a depender do objetivo do teste. Um teste psicológico, ele não tem a prerrogativa de avaliar amplamente o sujeito em todas as suas vicissitudes. Um teste psicológico, ele é recortado, ele tem um objetivo, então ele vai avaliar memória, atenção, ele vai avaliar características da personalidade, ele vai avaliar inteligência, habilidades, né? Então, é um teste recortado. Tá bem? Então, cada teste vai ter um objetivo específico, né? Ele foi estudado, padronizado e desenvolvido para atender aquela finalidade precípua,
tá bem? Que consta do manual. Consistem os testes em um conjunto de perguntas, tarefas, situações, cujas respostas são analisadas de acordo com os critérios que o próprio manual do teste vai estabelecer, tá? E a gente vai entrar um pouquinho nisso aqui. Veja, as escalas, elas são um conjunto de itens ou perguntas que requerem resposta em uma escala específica. O que são as escalas? As escalas, elas têm são normalmente numéricas e elas têm uma tendência de 1 a 5, por exemplo, né? Então, responda 1 quando a frase tiver tudo a ver com você e sim, nada a ver com a sua personalidade, e 5 quando tiver tudo a ver com a sua personalidade, né? Discordo totalmente ou concordo totalmente, como normalmente são as escalas, tá? Então, escala você vai lembrar de uma progressão, de 1 a 5, né? De concordo ou discordo, tá bem? Isso é uma escala. Um inventário é uma lista de informações às quais o indivíduo responde de acordo com concordância ou discordância, tá? Então, eles podem abordar aspectos da personalidade, habilidades, traços emocionais, entre outros. Então, o inventário, diferentemente da escala, ele não tem uma progressão, tá? Mas ele consiste em uma lista de afirmações que você vai concordar ou discordar, tá bem? Já os questionários, eles contêm perguntas padronizadas, que geralmente têm uma opção de resposta pré-determinada. Exemplo clássico de questionário, A, B, C, D ou E, você tem que fazer a escolha de uma resposta que mais se adeque àquilo que você acredita, né? Métodos projetivos expressivos são aqueles mais utilizados em testes de personalidade, em que a gente acessa informações mais inconscientes ou menos conscientes. Então, normalmente são figuras, estímulos ambíguos, imagens, histórias, desenhos, né? Em que o comando normalmente é para que aquela figura, aquele desenho seja interpretado. Certo? Então, todos esses instrumentos, eles são passíveis de utilização, desde que sejam aprovados no sistema SATEPS, né, o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Os testes, conforme o artigo 5º, para que eles sejam reconhecidos como testes de uso privativo do profissional psi, eles devem possuir uma consistência técnico-científica e atender alguns requisitos mínimos, tá? Para te explicar. Existe no Conselho Federal uma comissão consultiva que examina os testes psicológicos de acordo com esses requisitos mínimos, né? Então, você fez lá a sua tese de doutorado em avaliação psicológica, você desenvolveu uma escala específica para avaliação de agressividade, vamos supor, né? Você passou anos pesquisando, você tem uma amostra aí de X mil sujeitos, né? Foi a tua tese de doutorado, é um material científico embasado que você quer apresentar para o Conselho Federal, porque você tem interesse de comercializar esse teu estudo enquanto um teste psicológico, né? Então, o teu estudo pode virar um teste psicológico? Pode, desde que você submeta o teu estudo a essa comissão consultiva e atenda todo o regramento da Resolução 31. A Resolução 31 existe justamente para regulamentar, é o edital, vamos dizer assim, a Resolução 31 é o edital do teste psicológico. Então, quando você quer, se você quiser aí, você psi, se você quiser apresentar um teste, né, uma proposta de teste psicológico, se você tem interesse que um estudo teu se torne um teste psicológico, sim, você pode perfeitamente, desde que você atenda os requisitos da Resolução 31, tá? Todos eles. Quais são os requisitos mínimos para que o teu teste seja admitido na comissão consultiva para avaliar se é um teste pertinente ou não, né? Requisitos mínimos são os seguintes: apresentar a fundamentação teórica com especial ênfase na definição dos construtos e descrever os aspectos constitutivo e operacional do teste, né? Construto é o quê? O que o teste se pretende avaliar? O objetivo do teste, tá? As suas bases fundamentais. Então, é por isso que normalmente um teste psicológico aprovado no conselho, ele é fruto de uma tese de mestrado, de doutorado ou coisa parecida, né? Porque envolve muitos estudos anteriores, de análise anterior, para que se chegue nesse nível, né, de testagem psicológica consolidada, tá bem? Explicar os objetivos do teste, o contexto de aplicação em detalhes, tá? Da população-alvo. Então, o teu teste é para a terceira idade, é para crianças de 0 a não sei quantos anos. Tudo isso tem que estar delimitado, recortado, explicado cientificamente, provado, comprovado, né? Não é bem assim, né? Há todo um rigor científico envolvido, tá certo?
Pertinência teórica, qualidade técnica, itens ou estímulos que compõem o teste. Então, o teu teste é de escala, é de inventário, é de figuras. O teu teste é de figuras, né? Então, ou então manchas de tinta, como Rorschach, por exemplo. Todas as manchas de tintas devem estar ali apresentadas para que sejam avaliadas, né? Apresentar evidências empíricas, aí, né, decorre de todo o estudo científico, da validade, estimativas de precisão, das interpretações dos resultados, evidências empíricas sobre as características técnicas, exceto no caso de métodos projetivos, porque é mais difícil essa precisão, tá, e essa evidência empírica, porque são testes de personalidade, então eles têm outro construto avaliativo, então não se aplica esse rigor de evidência aqui, nesse tipo de teste, né? Apresentar sistema de correção, interpretação de scores, né, de uma forma detalhada, minuciosa, extenuante, né, até, né, de uma maneira bastante detalhada, para que o profissional que vai aplicar o teste, ele consiga entender, né, pela leitura do manual. E esse sistema de correção e interpretação, ele tem que se basear ou na norma referenciada, ou então ser diferente da interpretação da norma. Então, assim, o resultado deu match com o teu estudo. Então, tem que ter uma descrição ali de como é que você vai avaliar que deu match, né? Numa linguagem popular. O resultado do sujeito deu diferente da norma. Então, você tem que prever também quais são os critérios para se chegar a essa conclusão de diferenciação da norma, certo? Então, é bastante rigoroso, tá? Apresentar o processo de aplicação, correção do teste, como que o PSI vai fazer, né, para aplicar, ficha síntese com indicação do autor, objetivo, público-alvo, material necessário, etc. Informações tutoriais sobre como acessar o teste, com capturas de telas, inclusive, se for um teste psicológico que pode ser aplicado online, né? Se não for, se for de aplicação exclusiva presencial, isso tem que ser dito também. É um rigor bastante grande aqui, né? Tem que ser, né, gente? Porque é um teste que vai ter o status de teste psicológico que pode ser utilizado por qualquer profissional da área para avaliar e predizer comportamentos, né? E falar sobre predizer, não, né? Mas avaliar comportamentos, né? Avaliar situações psicológicas, intervir em vidas humanas. Então, há que se ter um rigor científico amplamente analisado, certo? Por essa comissão consultiva do Conselho Federal. Cumprir o previsto no capítulo 6 da norma, que fala sobre proteção de direitos humanos, né? Então, o teste não pode ser usado como forma de discriminação, exclusão de sujeitos, como perpetuação de preconceitos, né? Por exemplo. Então, esse cuidado também, né? Óbvio, porém necessário de ser dito, né? E aqui a gente entra na questão numérica do prazo de validade dos testes psicológicos, que é uma mudança importante em relação à resolução 09, tá? Então, a partir de agora, facilitou a nossa vida de concurseiro, tá? Porque o prazo é único, 15 anos. Quanto tempo vale um teste psicológico? 15 anos. Então, você já responde rápido, independente da subcategoria, tá? As subcategorias são validade, precisão e normatização, ou normas, né? Validade, precisão e normatização são elementos aí que são avaliados, né, nos testes psicológicos, e antes algumas características eram 15 anos e outras eram 20. Agora é tudo 15. Então, o Conselho Federal, na Resolução 31, ela reduziu o prazo de validade, normatização e precisão dos testes psicológicos, que passou a ser prazo máximo de 15 anos a contar da data da aprovação do teste pelo plenário do Conselho Federal. Então, como é que funciona? Passa pela comissão consultiva, fica meses lá sendo avaliado, depois vai para o plenário do Conselho Federal. O plenário é um órgão colegiado que todas as instâncias, todos os conselhos federais possuem, né? É uma comissão, é um órgão colegiado formado com várias pessoas que decidem, né? E esse plenário, então, que vai votar se o teu teste é favorável ou não, e vai votar também sobre o prazo de validade dos testes, aliás, depois que é aprovado no plenário, o teu teste vale 15 anos, tá? Esse prazo é para validade, precisão e normas, tá certo? Então, você vai lembrar desse prazo de 15 anos, tá certo?
A normativa anterior previa 20 anos para validade e 15 anos para normatização, para estudos de normatização, tá? Esse prazo foi mudado para 15 anos, para você entender. Após 15 anos ou menos, tá? Esse prazo pode ser menor. Veja que é um prazo máximo. Pode um teste psicológico ser aprovado por prazo máximo de estudos de validade 5 anos? Sim. 2 anos? Opa! 10 anos também. 18 anos? Não. Prazo máximo 15 anos. O que isso significa? Que todo teste, obrigatoriamente, ele precisa passar por revisão num prazo máximo de 15 anos. Faz todo sentido, né? Porque a sociedade muda, evolui, alguns conceitos são alterados, pesquisas científicas novas são feitas, então o conhecimento científico se atualiza, então nada mais coerente do que a gente ter estudos de validade, normatização e precisão tendo que ser revistos. Um teste não vale ad eternum, tá? Ele precisa ser revisado. Eu acho, inclusive, na minha opinião, que não importa nada, né? Mas assim, 15 anos é bastante tempo, tá? A gente já tá falando aí de inteligência artificial, a gente tá num momento do mundo bastante interessante, né? Para não dizer outra coisa, um pouco assim, até assustador em alguns sentidos. 15 anos é bastante tempo em termos de civilização pós-moderna aí que a gente vive, tá? Mas enfim, né? Minha opinião não importa, certo? Então você vai lembrar que são 15 anos. Caso novas versões do teste sejam apresentadas, né, as versões anteriores podem ser utilizadas, né, até o vencimento dos estudos, certo? Então aqui só uma especificação técnica aqui, né? Se você não apresenta uma revisão no prazo, o teste perde a sua condição de uso e sai da relação de testes com parecer favorável. É por isso que a lista do SATEPS é tão dinâmica, tá? As escalas Beck, por exemplo, né, para ansiedade, depressão, etc., que são escalas amplamente utilizadas em contexto clínico, elas, outro dia, estavam com prazo de validade vencidos, porque, né, a editora não submeteu os testes a tempo, né, ou então submeteu os testes e não deu tempo de avaliar, então o teste, as escalas Beck ficaram um tempo aí com prazo de validade vencido, parecer desfavorável. Então, vencer o prazo é parecer desfavorável na hora, tá? Então, por isso que sempre que você for aplicar um teste psicológico, você precisa antes consultar o SATEPS para ver se naquele momento o teu teste está favorável ou não, tá bem? As normas os testes desatualizam, tá? E você só pode usar teste com parecer favorável, ok? Que mais? Era isso, gente. Tudo isso, só isso, sobre a resolução 31, tá? Recomendo que você faça um estudo associado de avaliação psicológica quando você estudar essa norma, porque ela está intrinsecamente correlacionada. Fico por aqui, bons estudos, até a próxima.